Olá, seja bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou a professora Amanda Almozara e na aula de hoje vamos dar continuidade ao tema Direitos Fundamentais, analisando as gerações ou dimensões dos direitos fundamentais e temas importantes para a sua prova da OAB. Vamos lá, começando então com o tema dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Eu vou começar já trazendo uma questão de ordem polêmica quanto à nomenclatura da temática que nós vamos analisar. Antigamente, nós tínhamos alguns autores nominando como gerações de direitos fundamentais. E por que atualmente se prefere a expressão dimensões dos direitos fundamentais? Porque gerações poderia dar uma ideia equivocada da evolução desses direitos que, na verdade, não sucederam uns aos outros no tempo, mas sim foram sendo, em alguma medida, mais consagrados ou ganhando maior relevância em um determinado momento histórico. Então, não é que um, como geração filho, pai, neto e assim sucessivamente. Não é esta a ideia de sucessão de gerações. A ideia é que, em um determinado momento, um ou outro grupo desses direitos foram mais consagrados ou dada mais importância a eles. Muito bem. Como que a gente faz, então, para analisar as dimensões dos direitos fundamentais? É só a gente lembrar dos ideais da Revolução Francesa. Quais foram os ideais da Revolução Francesa? Foram liberdade, igualdade e fraternidade. Os três ideais da Revolução Francesa. O primeiro ideal consagra, então, a chamada primeira dimensão de direitos fundamentais. A igualdade, a segunda dimensão, e a fraternidade, a terceira dimensão. O que diferencia a primeira dimensão da segunda dimensão, da terceira dimensão? Vamos analisar primeiro as dimensões clássicas. A primeira dimensão é consagradora de direitos chamados de direitos civis e políticos. Por que direitos civis e políticos? Porque o enfoque da proteção desses direitos é a liberdade do indivíduo. Então, o que se tutela em direitos de primeira dimensão é a liberdade do indivíduo, é a sua condição de livre num contexto social. São as chamadas liberdades clássicas, por exemplo, incluindo o direito à vida, ou seja, o direito a existir de forma digna no Estado, a liberdade propriamente dita, a segurança, a propriedade, dentre outros direitos consagrados nesta linha. A ideia aqui é proteger o indivíduo da atuação estatal, não permitindo que aquele que esteja no poder abuse da sua condição para fins de desrespeitar o indivíduo ou a pessoa como ele é. A ideia é que aqui eu busque a condição de ser da pessoa, protegendo esta pessoa de qualquer exercício arbitrário ou abusivo do poder. Por isso que compreende os chamados direitos civis e políticos, porque protege o indivíduo como ser. Então, a ideia é que o Estado não interfira, não haja, não faça em detrimento da pessoa, protegendo a sua condição de ser livre que é. Muito bem, então o que o Estado faz neste momento? O Estado não faz nada, o Estado simplesmente respeita a tua condição de livre e de pessoa humana. Isso significa que o Estado que tem por objetivo a consagração de direitos de primeira dimensão são Estados liberais, Estados que simplesmente se abstêm de intervir na liberdade da pessoa. Por isso são Estados que não agem, que não atuam, que não têm políticas públicas para atuação num contexto social. Okay? Por isso que é um Estado negativo, é um Estado que não faz, simplesmente respeita a tua condição de livre, mas também não faz nada
por você, ou faz muito pouco, minimamente. Já quando eu tenho a segunda dimensão de direitos fundamentais consagrado, eu tenho uma postura diferente do Estado. No Estado de primeira dimensão, eu tenho uma não atuação, simplesmente o respeito da condição de livre. No Estado de segunda dimensão, eu tenho uma atuação ativa desse Estado. Esse Estado deve fazer, deve agir, deve prestar, deve garantir. O quê? Deve garantir o mínimo necessário para que esse indivíduo possa sim ter condições materiais de usufruir os direitos que a ele são consagrados. Como que eu posso estar no pleno gozo dos meus direitos se eu não tenho condições materiais imprescindíveis para exercê-lo? Por exemplo, muito bem, você tem o direito à inviolabilidade do seu domicílio, mas você não tem domicílio. Então, o que adianta a inviolabilidade de domicílio se você não tem casa, se você não tem onde morar, se você não tem a sua moradia? Então, a ideia dos direitos de segunda dimensão é a propiciação, e o Estado vai intervir, ele vai agir nesse sentido, de condições mínimas que incluem os indivíduos num contexto social e propiciam a eles condições mínimas para que aí sim eles possam exercer plenamente os seus direitos de primeira dimensão. O cenário da consagração desses direitos de segunda dimensão é o cenário do princípio do século XX. Falamos aqui de 1917, 1919, Constituição de Weimar e Constituição Mexicana. Falamos aqui de movimentos socialistas. Por quê? Porque aqui a ideia é o Estado fazendo, o Estado agindo, o Estado propiciando, é o Estado realizando políticas públicas numa função ativa de dar o mínimo àquele que não tem nada. A ideia é tentar equilibrar pelo menos um pouco a balança, dando condições para que o indivíduo possa existir sozinho e sim caminhar com seus próprios pés. Então aqui eu tenho consagração de direitos sociais, direitos também econômicos, que são direitos que têm por pretensão o reestabelecimento da igualdade num contexto social. Esse é o Estado social. É o Estado que faz, é o Estado que presta, é o Estado que age, é o Estado ativo, o chamado welfare state, ou seja, o Estado do bem-estar social. É a figura do Estado agindo para que todos possam ter o mínimo, reduzindo as desigualdades e permitindo que essas pessoas também possam usufruir de seus direitos de ordem de primeira dimensão. Muito bem. Já nos direitos de primeira dimensão, eu tenho a consagração das liberdades públicas, não tem? Então, primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Segunda dimensão, igualdade, eu falei para vocês, século XX, século XIX, século XX, principalmente nos movimentos socialistas. Então, eu tenho aqui um momento histórico específico em que esses direitos ganham efetivamente força e amplitude na sua aplicação. Agora, os direitos de primeira dimensão são direitos consagrados quando? Quando do surgimento do direito constitucional, quando do surgimento do Estado constitucional, ou seja, a Revolução Francesa. É com a Revolução Francesa que eu tenho a consagração efetiva dos chamados direitos de primeira dimensão, ou seja, a busca do respeito à liberdade do indivíduo. Já na segunda, movimentos proletariados socialistas. Pensando então agora na terceira dimensão de direitos fundamentais. Aqui eu tenho um Estado fraternal, eu tenho uma ideia de solidariedade global ou internacional. Por isso que aqui eu tenho a consagração dos chamados direitos difusos ou também chamados direitos transindividuais. Por que transindividuais? Porque eles saem fora da esfera de um único indivíduo, tira o foco de uma única pessoa. Eles têm uma amplitude muito maior, uma abrangência muito maior, não se restringindo ao indivíduo, não focando na pessoa, mas sim na coletividade, que são aqueles direitos que atingem a todos e não simplesmente a um de forma individual.
Então, compreende o direito a um ambiente equilibrado, a uma qualidade de vida saudável, ao progresso da humanidade, à paz entre os povos, à autodeterminação desses povos e todos os direitos que nós chamamos de direitos difusos. Ou seja, há uma substituição de um sistema protetivo individualista para um sistema protetivo internacional, ou até melhor dizendo, uma proteção global que tutele o indivíduo, além dessa questão de ordem individual particular, mas que vai além de um grupo, de um indivíduo, ou até mesmo de um Estado ou de uma nação. São direitos que ganham força pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque em razão das barbáries, dos horrores ocorridos neste período histórico da humanidade, se sentiu a necessidade de consagrar direitos que não dizem respeito àquele Estado ou a um único indivíduo, mas que atingem a todos de forma geral, né? E não individual. Muito bem, então essas são as 3 dimensões clássicas: liberdade, primeira dimensão; igualdade, segunda dimensão; e fraternidade, terceira dimensão. No estado de primeira geração, eu tenho o estado liberal. No estado de segunda dimensão, eu tenho o estado social. Agora, nós também verificamos na doutrina alguns autores que trazem uma 4ª e uma 5ª dimensão de direitos fundamentais. Apesar das divergências, vamos tentar estabelecer aqui algo comum entre eles. Aqueles que identificam uma 4ª dimensão de direitos fundamentais analisam esses direitos frente aos avanços tecnológicos da sociedade global. Nós sabemos que atualmente a ciência, a tecnologia evoluiu a um ponto de haver a necessidade de nós consagrarmos direitos que decorram, por exemplo, da engenharia genética, de direitos tecnológicos, direito à informação, tudo aquilo que esteja muito mais não ligado a um único Estado, mas sim à questão dessa sociedade global, essa sociedade única. O exemplo típico é a internet. Então, a internet seria nada mais do que um novo cenário que requisita, que solicita a consagração de direitos que não têm ligação direta com a liberdade, igualdade e fraternidade, mas que devem ganhar uma nova análise, uma nova roupagem em razão dessa globalização, seja econômica, seja política, seja tecnológica, seja genética, de todas as ordens. Então, é um movimento que decorre da globalização, da tecnologia, do avanço da ciência. Então, todos esses direitos estariam dentro dessa 4ª dimensão. E, por fim, seria a 5ª dimensão, a dimensão ligada à ideia de paz. Então, a 5ª dimensão seria o direito à paz. Mas esse direito à paz não é o direito à paz consagrado lá na fraternidade. Seria um direito à paz que vai além de simplesmente um caráter ligado a um grupo de indivíduos ou a uma comunidade. Seria o direito à paz inerente ao próprio ser. O jurista brasileiro Paulo Bonavides defende, então, que o direito à paz seria um direito de terceira dimensão reanalisado, olhado com nova característica, um novo enfoque. E o propósito é dar maior viabilidade, um motivo que realmente permita que direitos que efetivem essa convivência mundial, essa convivência da humanidade, seriam direitos que transcenderiam qualquer outro direito de qualquer outra ordem. Eu particularmente acho que esse desdobramento em outras gerações acaba perdendo um pouco o propósito inicial.
mas como aqui pra gente o importante é que você acerte a sua questão da OAB, fica aí as dicas para você conseguir acertar os seus testes com relação a essa temática. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe com os seus colegas e já convido vocês a assistir o nosso próximo encontro em que a gente vai dar continuidade aos direitos fundamentais, analisando a abrangência dos direitos fundamentais, os destinatários, as cláusulas pétreas e inclusive um tema fundamental, a eficácia e aplicabilidade dos direitos fundamentais. Obrigada pela atenção e até o nosso próximo encontro.